Olá, amigos, bem-vindos aqui ao nosso primeiro podcast do blog do Chiquito, programa piloto, especialmente aí dedicado para as pessoas que apoiam o nosso blog, diretamente aqui da bancada, diretamente do bunker, onde as coisas acontecem. Então tem barulho, tem coisa caindo no chão, tá? Lembrando, esse é um programa piloto, esse é um programa de teste, exclusivo, em primeira mão, para os apoiadores dos nossos canais. E eu vou aproveitar esse blog. Lógico, não esqueça de seguir a gente nos canais do blog, vocês que são aí, fazem parte do WhatsApp ou não. Nós temos aí o canal do YouTube, youtube.com/blog do Chiquito. Nós temos o facebook.com/blog do Chiquito. O nosso site, que é o www.blogdochiquito.blogspot.com. E também tem a minha página do Instagram, minha página pessoal do Instagram, onde eu atualizo tudo que a gente está fazendo ali, que é o @budiv8, BUDIV, o número 8. Ou então, se você pesquisar por blog do Chiquito, você me encontra lá também. A gente vai iniciar aqui o primeiro podcast, o podcast piloto do nosso canal. Eu estou interessado em explorar essa plataforma, que não é uma coisa nova. Pretendo trazer convidados, falar sobre temas importantes, compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, numa forma um pouco menos invasiva, vamos dizer assim, né? Porque para vocês poderem me ouvir aí, enquanto vocês estão na bancada de vocês, sem tirar a atenção do kit de vocês, tá certo? Esse primeiro programa eu vou me apresentar um pouco, contar um pouco da minha história para vocês, minha história no modelismo, tá certo? Totalmente baseado aí na série de entrevistas que o colega Osni Oliveira está fazendo para sua página no Instagram, né? Eu já participei, eu já respondi as perguntas, minha postagem está lá. E inclusive o Osni, ele está mais do que convidado para participar desse podcast aqui comigo, junto com outros bons nomes do plastimodelismo, tá certo? Esse primeiro aqui eu vou tocar sozinho para testar a máquina, testar o equipamento, e já é uma forma de agradecer vocês, apoiadores do blog do Chiquito, tá? Quem é esse cara que está falando? Quem é esta voz robótica que entra no ouvido de vocês, tá? Eu sou o Bruno Cascapeira, conhecido como Chiquito. Tô no hobby há um bom tempo, tá certo? Na gravação deste programa eu tenho 33 anos, mas provavelmente quando você estiver ouvindo este áudio eu terei 34, porque meu aniversário está chegando. Aceito presentes em kits ou em aerógrafos. Entre em contato para saber o endereço de entrega. O modelismo, ele entrou muito cedo na minha vida, tá? Eu sou uma pessoa abençoada pelo modelismo. Eu nasci, me criei no bairro que a gente pode chamar assim o berço não só do plástico, mas de todo o modelismo da cidade de São Paulo. Eu sou nascido e criado na Vila Buarque. Quem não se conhece a Vila Buarque, é um pequeno bairro aqui, sitiado nas divisas de Higienópolis com a República. Então eu estou bem no centrão de São Paulo. E quem viveu a era de ouro do modelismo sabe que era aqui onde as coisas aconteciam. Da minha casa, da casa da minha mãe, a uma pequena distância a pé,
de 10 minutos no máximo, eu encontrava a Mobral, uma antiga loja aqui do centro de São Paulo. Tínhamos a Speed Modelismo, uma loja que eu frequentei muito. A lendária, a clássica e insubstituível Casa Aerobras, também frequentei muito na minha vida. A original, berço meu do plastimodelismo e do modelismo também, vou explicar essa história aqui, né? Depois, mais posteriormente, as lojas da HTC, primeiro a loja do shopping de Higienópolis e depois a loja da rua Jaguaribe, bem pertinho aqui da minha casa, sem contar as inúmeras lojas de artes. Nós temos aqui um berço das artes aqui. De fundo vocês ouvem aí sonoplastia da belíssima rua Amaral Gurgel, local onde se baseia o bunker. O bunker não tem um isolamento acústico, isso aqui não é um estúdio de rádio. Vocês estão compartilhando os sons da minha bancada. Eu nasci então nesse lugar repleto de lojas. Então a primeira loja de modelismo que fez parte da minha vida intensamente foi, sem sombra de dúvida, a Mobral. A Mobral, ela era uma loja grande de rua com uma vitrine maravilhosa, um expositor de modelos montados muito legal, muitos kits, muitas ferramentas. E quando da existência da Mobral, eu era uma pequena criança, né? A Mobral fechou, se eu não me engano, não tinha 10 anos quando a Mobral fechou. Mas eu frequentei muito a Mobral. Porque ela ficava tecnicamente no quarteirão da minha casa e era meio que caminho para tudo que eu ia fazer. Ia comprar um pão com a minha mãe, com a minha avó, passava na Mobral, geralmente segurando a mão da minha avó, arrastava a Dona Maria para dentro da loja e sempre saía com um presentinho, tá? Não eram kits ainda, não era modelismo, mas sempre tinha lá um carrinho, um matchbox, um keycollar, né? Sempre tinha um brinquedinho e, lógico, um tempão ali namorando os excelentes modelos montados, dos quais alguns, inclusive, eu conheci os modelistas posteriormente e eu cheguei a ver alguns modelos, né? Então, assim, revi modelos que fizeram parte da minha infância. Um dos modelos que me impactou demais, assim, que eu olhava e de criança aquilo me impressionava muito, era um Sky Crane, um Sikorsky, CH qualquer coisa, não me lembro o nome agora, naquelas cores tradicionais, laranja, né, de combate a incêndio. Era um kit, aquele kit, ele mora no meu imaginário até hoje, principalmente porque ele virou um kit raro. Eu nunca o encontrei para montar e ter um daqueles na minha coleção para chamar de meu. Mas aquele helicóptero, eu lembro dele muito bem até hoje. Eu não lembro quem que montou aquele helicóptero, mas ele vive na minha imaginação até hoje. Então eu cresci na minha primeira infância dentro da Mobral, ganhando presentinhos da Mobral, às vezes subindo na Speed Modelismo, né? A Speed Modelismo também é uma loja que não existe mais, apesar de existir uma loja de modelismo no mesmo lugar dela, ali na rua Bento Freitas, né? Hoje é uma loja mais voltada à manutenção de drones, né? Não é a mesma energia, mas ainda temos modelismo lá para oferecer. Ainda é uma loja, mudou um pouco o foco deles, mas ela ainda está lá.
E a Aerobras é pertinho da minha casa, mas não era tão caminho para os lugares. Então, assim, o passeio até a Casa Aerobras era um passeio voltado para ir ver a Casa Aerobras, né? Então, assim, vamos mudar o caminho aqui que eu quero passar na Casa Aerobras. Tecnicamente não é longe, é dois quarteirões de casa, né? Hoje eu frequento ela quase que semanalmente. E a Casa Aerobras ela é um lugar que também tem um lugar muito especial, guardo com muito carinho, mesmo porque ela continua até hoje a mesma lojinha de madeirinha, balcãozinho, parece uma lojinha de armarinhos, assim, do modelismo, igualzinho da época que eu frequentava. E eu tô falando de anos 90, né? Tem gente que frequenta a Casa Aerobras desde os anos 60 e ela continua igualzinha, né? Mas eu frequentava essas lojas em busca de brinquedo, aviãozinho, carrinho. Não era um modelista ainda. Eu não lembro com exatidão da data, mas eu lembro com exatidão a história de como o plástico foi entrando na minha vida. Ele não foi um acontecimento assim. Eu não acordei um dia e falei, vou virar um plastimodelista. Ele foi entrando devagarzinho. Começou um dia, quando eu tinha lá meus 6 ou 7 anos, eu era muito pequenininho ainda, numa idade nada apropriada para montar kit. O meu pai, que é pediatra, né? Ele trouxe para casa um kit que era uma propaganda de remédio, né? Era muito comum, hoje não é tão raro, mas era muito comum as propagandas de remédio virem cheias de brinde, né? Os médicos recebiam vários jantares, vários brindes customizados, né? As companhias aí tentavam praticamente subornar os médicos, né? E a família inteira do médico via vantagem nisso. E alguém teve a ideia, na época existíamos injeção de kit e representantes oficiais de kit no Brasil, então alguém teve a ideia de reembalar um kit da Revel numa caixa promocional de remédio. Eu não lembro que remédio que é, com certeza alguma coisa infantil, porque meu pai pediatra recebia propaganda de remédio infantil, mas eu não lembro que remédio que era, mas eu lembro do kit. Era um HOH, um Huey, não lembro qual versão, Huey Vietnã, aqueles cabidão de foguete, na escala 1,72. É um antigo kit Revel Monogram, né? É um Revel, se não me engano, anos 70. É um kit que é bem antiguinho, plástico verde, plástico duro, tá em circulação até hoje. Aí. Então é um kit alto relevo, né? É lógico que na época eu não sabia nenhum desses detalhes, mas esse kit eu achei ele por aí. Meu pai trouxe esse modelo para casa, na época os modelos vinham com aquele tubinho de cola maravilhoso, que a criança jogava fiapo de cola pela casa inteira. E eu me apaixonei por aquilo. Só que não foi uma paixão correspondida, porque eu fui proibido de mexer naquele kit. Porque eu era muito novinho, né? E eu tinha um irmão mais velho, e o meu irmão mais velho foi o responsável pela montagem, auxiliado pelo meu pai. Meu pai, ele não é modelista, o irmão dele meu tio é modelista, mas meu pai teve experiências com esses kits de montar na infância dele, porque, como todos sabem, era um brinquedo muito, muito comum dos anos 50 até os anos 90, né? Até a minha infância eu comprei kit em loja de brinquedo, até aí meus 10, 12 anos. Então meu pai sabia do que se tratava e ele deu para o meu irmão, e eles passaram uma tarde montando juntos,
e eu fiquei apenas assistindo, admirando, e no final eu fiquei com o helicóptero, né? Aquele helicóptero que foi montado durante uma tarde, quase não ficou torto, quase não tinha marca de cola, mas eu achei aquilo o máximo. E depois de montado eu tive o prazer de poder brincar com o helicóptero, né? Meu irmão nunca foi do time dos modelistas, então assim, ele curtiu aquele momento com o nosso pai, mas ele não demonstrou nenhum apego ao helicóptero depois. A brincadeira dele foi montar aquilo, então o helicóptero ficou para mim e brinquei com ele por muito tempo, uns 3 dias até ele desmanchar completamente. Mas aquilo plantou a sementinha do plástico dentro de mim. Eu achei aquela brincadeira o máximo, sensacional, e nutri na minha cabeça a ideia de que assim que me fosse permitido montar um kit, mexer com cola, mexer com estilete, eu iria entrar para essa brincadeira. Eu não lembro também exatamente quando aconteceu, eu lembro como aconteceu. A gente não marca as datas, mas eu lembro quando eu já tinha mais idade, entre meus 9 e 10 anos, eu achei um modelo, um Prinz Eugen, um navio alemão da Tamiya, naquela escala 1700, Waterline. Não era um Waterline não, ele tinha casco, mas era um navio da Tamiya na escala 1700, era um Prinz Eugen, era um navio alemão que eu vim identificar posteriormente, também naquele esquema de vir uma colinha dentro e tudo mais. Eu achei ele num bazar de igreja, esses bazares beneficentes que as senhorinhas da comunidade fazem para arrecadar dinheiro para as atividades da igreja. Eu achei o kit e lembrava do que era, lembrava do que se tratava, a sementinha estava dentro de mim. Comprei o kit e fui montar. Naquele esquemão, monta numa tarde para ir brincar com o modelo depois, né? Aquela sensação maravilhosa de infância, né? Uma das brincadeiras mais divertidas, assim, você produzir o próprio brinquedo, e para mim era um nível assim de detalhe, de acabamento que já me deixava impressionado, né? Foi meu primeiro modelo montado. E eu já frequentava as lojas, né? A Mobral já não existia mais, mas ainda tinha Aerobras por perto, ainda tinha Speed Modelismo por perto. Mais posteriormente tinha a HTC, quando ela abriu logo na inauguração do Shopping Higienópolis, que é perto da minha casa. Então, a partir desse momento, o modelismo sempre fez parte da minha infância. Não montava com muita frequência, mas eu sempre tinha um kitzinho em casa para montar, geralmente numas férias, levava nas férias para montar, né? Ia para praia ou ia para o interior, deixava ali de stand-by, por dia de chuva, por dia que não ia sair, né? Montava carro. Lembro de matar a aula no colégio para ir ver loja de modelismo. Lembro de ter ganhos kits de carros de colegas, né? Lembro muito bem de uma colega minha de colégio que me deu de aniversário um modelo, né? Era uma amiga muito querida minha que infelizmente não está mais entre nós. Faleceu muito precocemente, mas eu lembro muito bem que no aniversário ela me comprou um kit. Isso ainda 8ª série, primeiro ano do colegial. Então eu já era um modelista, assim, a ponto das pessoas me darem kits para
para eu montar. Né? É muito comum essa história, hoje em dia que eu lido com aula, eu lido com montagens, essa história é de as pessoas iniciarem o plastimodelismo na infância e terem um hiato, assim, né? Não montarem nada durante o colégio, durante a faculdade, né? Só querer saber de balada, bebedeira, fumar maconha, arrumar briga, pegar mulher, né? Pegar homem, em alguns casos. Eu não tive muito esse hiato. Eu considero que eu não tive hiato nenhum, porque eu me lembro de a partir do momento que eu montei o primeiro modelo, eu tinha sempre um modelinho para montar. Para não dizer que eu não tive um hiato completo, eu me aventurei num outro ramo do modelismo, mas que só me ajudou a entrar com mais força dentro do plástico. Eu lembro que por volta dos meus 13 ou 14 anos, né, eu, apaixonado por carros e automobilismo como sou até hoje, eu comecei a lidar com carrinhos de controle remoto. Então você começa com aqueles carrinhos de controle remoto da feira, a pilha, que vem da China. Depois eu lembro de ter ganhado um carrinho de controle remoto muito legal, de uma marca chamada Nico, e ele já era quase um item de rádio de automodelismo. Ele era um automodelismo, ele era elétrico, ele tinha packs de bateria, que você podia comprar os packs de bateria mais potentes, ele tinha um motor que você podia trocar por motores mais potentes, ele tinha bolha com grampo, que você podia comprar outras bolhas. Eu cheguei a ter 2 bolhas dele, achei o importador dele no Brasil, fui comprar as bolhas dele. Ele já tinha o controle tipo pistola, ele andava legal, ele tinha regulagem de suspensão, ele era tudo meio limitado ali dentro da marca, né? Mas ele já era assim uma porta de entrada pro automodelismo, né? Na sequência eu tive meu primeiro carrinho a combustão, que me acompanhou aí durante muito tempo, meu HPI, né? E foi na época de adquirir esse HPI e precisar de peças, e precisar de manutenção, que eu conheci o lugar que é o meu, vamos dizer assim, se não for meu berço, é a minha faculdade no modelismo, onde eu aprendi a ser gente dentro do plastimodelismo, que foi a Original Modelismo. Foi quando eu descobri. A loja era bem pertinho da minha casa, mas o endereço antigo deles, o primeiro endereço deles que eu conheci, era num subsolo de um prédio, né? Então, por mais que eu já tivesse passado na porta ali, eu nunca tinha me atentado ao fato de que ali tinha uma loja de modelismo. Descobri justamente por indicação de uma outra pessoa que eu encontrei na Speed Modelismo, e falou: não, vai ali na Original que você acha. Onde é a Original? Não, ali pertinho. Pô, mas passa nessa rua sempre, nunca vi uma loja de modelismo ali. E do dia que eu entrei naquilo ali, eu fui condenado a frequentar aquele lugar até o último dia de existência daquele lugar maravilhoso, do qual eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer a sensação que eu tive ao entrar no subsolo da Original pela primeira vez. Eu estava nesse esquema de sempre ter uns kitzinhos em casa para montar, mas focado também no rádio controle. Eu comprei meu carro lá, né, porque eles tinham uma venda muito legal de carros usados, seminovos. Eu comprei um usadinho lá, fui muito bem tratado, e era lá o local das minhas tardes para gastar minha mesada comprando peça para o meu carrinho. E eu passava horas ouvindo peça, escolhendo peça uma por uma, vendo, pensando se ia servir, como que eu ia usar, né? Lembro até que a Dona Maria achava que eu estava tentando roubar a loja, né? Fiquei sabendo disso depois, mas ela me contou que ela achava que eu estava roubando as peças. Na verdade, eu estava lá viajando,
fazendo conta, contando dinheiro, tentando adaptar umas outras peças diferentes para ver se servia no meu carrinho, né? Não tinha dinheiro para ninguém fazer manutenção no meu carrinho, então eu tive que aprender eu a fazer tudo, e eu adorava. Era andar de carrinho. Para mim, coincidiu mais ou menos na época em que meu pai construiu uma casa em Serra Negra, que é interior de São Paulo, lugar que eu ainda frequento muito, e eu andava na rua dessa casa, né? Ou aqui em São Paulo, no Pacaembu, em outros lugares. E era muito divertido para mim, porque era assim, era o fim de semana, era sexta, sábado e domingo de manhã, o carrinho desmontado na bancada, para ajuste, regulagem, acerto, troca de peça, não sei o que lá. Aí ligava, andava um pouquinho, andava um tanque 2, cronometrava tempo, tirava racha com alguém às vezes, e o carrinho voltava para a bancada fazer a manutenção. Eu adorava isso, eu gostava de ver meu carrinho desmontado na bancada e remontar ele, né? E o carrinho, o rádio controle, me fazia ir muito na original. Me fazia ir muito, atrás de peça, atrás de combustível, atrás de vela. E eu ainda era plástico modelista, eu ainda montava meus kits de vez em quando, né? Ainda tinha esse hábito de viajar. Eu ia para Serra Negra, levava o carrinho, às vezes o carrinho já ficava até lá, não trazia ele de volta, mas eu também levava um kitzinho junto, por dia da chuva, por dia que cansava do carrinho, o dia que acabava o combustível do carrinho, né? Então assim, os dois modelismos coexistiram. No momento o rádio controle era mais forte que o plástico, mas o plástico ainda estava lá. Sempre tinha um carrinho para fazer, ou então nessa época eu comprava aquelas militarias no 72 bem vagabunda da EFIX, mas era que o dinheiro da mesada conseguia comprar. Não era nem o dinheiro da mesada, era o que sobrava da mesada depois de comprar peça para o carrinho, dava para comprar militaria no 72 da EFIX, aquelas coisas que deixa para lá, vai, não vou nem falar. Então eu virei um rato de loja e comecei a frequentar outras lojas, pedia para os meus pais ou para o meu irmão me levar. Às vezes eu ia até a colecionáveis atrás de peças do meu carrinho e sempre vendo coisa de kit também. Aí o plastimodelismo ganhou a dimensão que ele tem na minha vida hoje por volta de 2003, no final do colegial, quando tô aqui tirando o casaco, que tá fazendo calor aqui no meu banco. No final do colegial, eu ainda estava na escola, ainda tinha meu carrinho, mas o carrinho ele começou a dar uns problemas normais, problemas comuns de rádio controle, mas que se agravaram por ele ser ele era um modelo antigo, um modelo de 3, 4 anos, já não achava peça com tanta facilidade para ele, e ele estava gerando muito gastos, assim, e a gente vai perdendo um pouco o tesão da coisa, mas nunca dos kits. E por coincidência tinha um professor na escola, professor de física, que era modelista e frequentava a original também. Esse professor é o meu querido Kevork Sogomonian, grande modelista aí, tá parado, faz tempo que não mexe em nada, mas é um cara que deixou de ser professor para ser um amigo íntimo, um irmão, né? Um cara assim que eu carrego na minha vida até hoje. E nessa época ele era só meu professor de física, mas eu encontrava com ele na original, e foi aí que a gente começou a conversar e ele começou a me ensinar umas coisas. Eu já era conhecido da loja, do Zé Ricardo, da Dona Maria, e no final do ano aí de 2003, quando foi o ano que eu acabei o meu colégio, o terceiro ano do colegial, eu fui convidado para participar de
reuniões do grupo de modelismo que acontecia dentro da oficina da Original, que era o grupo de plastimodelismo do Olimpo. Ele se chamava Olimpo porque, primeiro, em associação dele ficar em cima da loja, então ele ficava em cima do morro, ele ficava... E era onde estavam os deuses do plastimodelismo, né? Um pouco pretensioso, apesar de eu não discordar, mesmo porque eu não fazia parte dessa conta. Mas era um grupo que se reunia lá, se reuniu ali por uns 5 ou 6 anos. Quando eu cheguei, ele já tinha mais de um ano de existência. E estava lá reunido gente muito boa, gente assim que era modelista de verdade, assim, gente que tá na ativa até hoje, gente... Meus professores, né? Foram meus mestres. Estava lá o Zé Ricardo, o dono da loja, né, que nessa época se arriscava a montar uns kitzinhos, e ele montava muito bem. Ele se mostrou um modelista muito bom. Estava lá o meu amigo Kevork Sogumonian, montando seus aviões. E foi lá também que eu conheci Marcelo Guerra, que ocupava a cadeira principal ali de professor de plastimodelismo da loja. Ele tinha uma salinha ali, ele estava vindo de outros empreendimentos dele que se encerraram, de um estúdio de modelismo, loja, então ele foi abraçado pela loja ali, ele ocupava um cargo ali, e o cara ele ainda é um monstro no modelismo, né? Pintura de figura, militaria, tá? Eu chego a elencar ele, talvez um dos maiores modelistas do mundo, tá? E ele estava lá, tive o prazer de conhecer ele, tive o prazer de conhecer nessa época meu outro mestre no modelismo, que hoje eu tenho o prazer inenarrável de dizer que é um amigo meu, um amigo íntimo meu também, que é o Paulo Rago, que também estava lá dando suas aulinhas, né? Ele não ocupava ali a titularidade da casa, mas ele tinha o cantinho dele ali, ele dava as aulinhas dele ali, né? Também, na época que eu entrei, ele já estava lá, né? Mas depois eu vim ter mais contato com ele mais para frente. Também estava lá o Francisco Carone, famoso Chicão, um cara muito bom, um cara aí do cenário da militaria até hoje, uma referência de montagem. Tava lá essa galera toda aí para me ensinar a montar kit de verdade. Mas posteriormente também passou a frequentar o grupo uma pessoa que eu também considero um amigo meu muito próximo, apesar de a gente estar um pouquinho afastado hoje, que é o Eduardo Rutter, né? Um cara que eu considero assim, o cara que me ensinou a usar aerógrafo de verdade. Eu tenho técnicas que eu ensino hoje em aula de aerografia, que foi ele que me ensinou lá atrás, usando GAT e tudo mais, né? Foi uma época fantástica, uma época de amizades, de risadas, de bagunça, de aventura, de todo mundo fazer coisas junto, de fazer grupo de montagem, de sair para balada. Era uma coisa muito legal e que me jogou para dentro do plastimodelismo de forma pesada, vamos dizer assim, né? Me deu todo o gabarito, toda a base que eu tenho hoje. Foi essa época frequentando o grupo da Original. Então eu lembro de passar tardes e mais tardes sentadinho ali na sala do Marcelo Guerra. Enquanto ele dava as aulas dele, ele me deixava ficar quietinho ali na sala. Então eu ficava num cantinho ali quietinho, só vendo ele dando as aulas, né?
ele dando as broncas nos alunos, ensinando a fazer as coisas, e eu ia lá pegando as técnicas, às vezes montando alguma coisa em paralelo, às vezes só ali ouvindo o que ele estava a dizer, né? Queria muito ter feito aulas com ele, ter pago aulas para ele, mas na época eu era um duro, vestibulando, depois universitário, eu não tinha grana, tinha vontade e não tinha grana, então eu ficava lá quietinho, tentando atrapalhar o mínimo possível a aula dele, aprendendo as coisas que ele ensinava para a galera, e sou muito grato a essa oportunidade que ele me deu. O cara é um gênio, né? O cara, só para eu chegar no nível dele eu precisaria morrer e ressuscitar mais umas 3 vezes, né? E eu tive esse prazer aí de conviver com ele um bom período de uns 3 ou 4 anos, quase que diariamente. E passava as tardes, chegava à noite, o pessoal ia chegando, né, do trabalho, do serviço, para fazer as montagens ali, e eu lá também passava umas tardes montando, tinha lá minha mesinha, meu cantinho, meu gaveteirinho, né. Eu, por insistência, virei um titular ali do grupo, né. Então, muito grato ao Zé Ricardo por ter feito esse convite, porque o grupo era fechado, o grupo não era assim uma coisa aberta para quem quisesse chegar, era uma coisa entre amigos, de indicação. Agradeço muito o Zé Ricardo, que hoje é um irmão também na minha vida, uma pessoa que hoje ele está morando longe, ele não está mais aqui pertinho da gente, está fazendo uma falta danada, e me deu essa oportunidade aí de conviver com esses monstros do modelismo, que além de uma bagunça sem tamanho e risadas de chorar e perder o ar, me ensinaram muita coisa. Foi uma época muito produtiva, né? Agradecimento aí também ao Grande Guerra, que me deixou ocupar o cantinho da sala dele, vendo ele trabalhar. Ele foi sem dúvida uma grande inspiração para mim. E vivendo essa rotinazinha aí de assistir e montar kit junto com esses grandes nomes, no final de 2007, no meio de 2007, eu já tinha o blog foi uma criação minha em 2005, em 2006 eu já trabalhava com encomendas, então já tinha aí as primeiras montagens sobre encomenda, e já tinha ensinado, esperando a ambulância passar aqui, né? Tô aqui pertinho da Santa Casa, avenida, então passa a ambulância mesmo. Então voltando aqui, em 2006 eu já tinha ensinado 2 amigos meus a montar kit, já tinha introduzido 2 pessoas a montar kit, mas não era um professor de plastimodelismo ainda. Foi em 2007, em maio de 2007, foi um ano quando eu lembro que foi por uma questão de necessidade, eu estava procurando emprego, não estava achando emprego que conciliasse com meu horário de aula na universidade. Estudava de manhã, fazia engenharia mecânica de manhã, e nessa mesma época o Guerra, ele havia... ambulância é chata, hein? Vai embora, ambulância. O Guerra, ele havia saído da titularidade ali da original, porque ele havia sido chamado para trabalhar, se eu não me engano, nos estúdios do Maurício de Souza, da Mônica, se eu não estou enganado, né? Então ele deixou meio que a cadeira dele aberta, e eu já tinha montado uma boa gama de modelos, né? Em 2007 já estava há uns 10 anos no modelismo, desde 2003 montando com os caras fera, né? Eu falei assim, eu acho que eu vou aproveitar
essa vacância de professor na original e vou começar a dar aula também. Eu lembro que a ideia foi bem recebida pelo Zé Ricardo. Na época eu perguntei para o Paulo Rago, tudo. Eu lembro que o único que não gostou da ideia foi justamente o Guerra. Falei, imagina, você vai dar aula. Eu comecei a dar aula com 20 anos de modelismo. Mas não sei, realmente, talvez ele tivesse certo, não sei se eu estava pronto para começar a dar aula, mas foi uma questão de necessidade, né? A necessidade de ganhar uma graninha e pagar umas contas em casa falou mais alto. O modelismo estava numa época, numa crescente bastante interessante, e eu encarei o desafio. Comecei a dar aula em maio de 2007, então agora em 2019 eu completei 12 anos da minha primeira aula paga, da minha primeira aula cobrada de plástico modelismo, tá? Foram mais de 200 alunos, tá? Hoje eu pego ali a agenda do meu celular, que é a mesma desde a época, né? Eu digito lá a palavra aluno, aparecem mais de 200 indicações na agenda ali. Então é por aí que eu tomo base quanta gente já passou pelo curso do blog, né? Na época realmente eu não estava preparado como eu estou hoje, mas foi o maior ensinamento. Assim, eu tive gente muito boa me ensinando a montar kit, mas eu comecei a montar kit para valer de verdade, primeiro com as encomendas, encarando os desafios das encomendas, e depois atacando nas aulas. Aí, quando você deixa de montar para você e passa a montar kit para os outros, para a cabeça dos outros, aí que o negócio ficou sério, né? Aí deixa de ser hobby, passa a ser profissão, tá? Período muito satisfatório da minha vida, assim, né? Eu tenho muito orgulho dessa minha história, 12 anos ensinando as pessoas a montar kit, compartilhando esse conhecimento que eu recebi. E foi a partir mais ou menos de 2007, 2008 que eu comecei a ocupar a sala de fato, né? E o Guerra ele ainda dava aula na original, mas como ele trabalhava em outro lugar, ele não era mais o titular assim da casa, né? Ele só dava aula de sábado. Então eu ficava no lugar dele durante a semana e sábado ele ocupava ali durante o dia todo. Aí quando a loja fechava lá pelas 4, 5 horas, eu ainda assumia para dar mais umas aulinhas ali. E durante a semana eu dividia a sala com ninguém menos do que Paulo Rago, tá? Eu estou falando um pouco dele até agora porque é mais ou menos nessa época que ele entrou de fato na minha história no modelismo. E hoje ele é, sem sombra de dúvida, não tenho vergonha de dizer isso, não tenho vergonha de dizer isso para ele, inclusive, que além de um grandioso amigo e parceiro de negócios, ele é, sem sombra de dúvida, a minha principal referência, tá? Eu monto o kit olhando para os kits dele. E foi mais ou menos nessa época que isso começou. Foi mais ou menos nessa época em que a gente começou a dividir uma sala durante a semana, né? Paulo frequentava muito a original durante a semana, nos intervalos dos voos dele, né? Que ele é piloto privado. E nos intervalos dos voos dele, ele não ia para casa, ele só ia para casa dele mais tarde, por questão de metrô, essas coisas. Ele saía do aeroporto e ia para o original, dar aula ou então montar as encomendas dele. E a gente sempre se encontrava lá, passava ótimas tardes. E foi um período muito produtivo. Foi um período assim, eu nunca montei tanto kit na minha vida, nunca dei tanta aula na minha vida. Era uma experiência de imersão ao plástico modelismo, estar trabalhando naquele lugar. A gente falava sobre plástico modelismo, a gente recebia visitas de pessoas
que vinham falar de plastimodelismo. Tá? Foi nessa época que eu dei entrevista para jornal, para rádio, tudo falando de plastimodelismo. Foi a época mais prolífera também do conteúdo escrito do blog. Foi nessa época que eu fiz as primeiras matérias para Hobby News. Foi nessa época que eu fiz matéria para site estrangeiro. Foi nessa época que foi a profissionalização de fato do hobby a partir de 2007. Né? Eu lembro que em 2010, 2009 a gente ganhava um bom dinheirinho só dando aula. Assim, o modelismo ele estava numa época boa no Brasil, né? O modelismo bom no Brasil vem sempre acompanhado de épocas boas da economia, quando o dinheiro está bom, quando o dólar está numa cotação legal, o modelismo cresce. O modelismo no Brasil crescia ao contrário do resto do mundo, né? Fora do Brasil o modelismo dava uma retraída, mas no Brasil ainda estamos numa crescente em número de participantes, né? Mas definhando aí um pouco economicamente, mas isso é assunto para um próximo podcast. Esse aqui vamos focar mais na história deste que os fala sem parar. Foi uma convivência com o Paulo Rago de 2007 até 2014. Então são aí 7 anos, né? 7 anos numa convivência diária, muito agradável, nunca houve um desentendimento, a gente dividia a sala muito bem, a gente coordenava tudo. Foi uma época assim, a gente costuma, quando a gente se encontra hoje, e a gente ainda se encontra com uma certa frequência, a gente fala assim, a gente comenta que naquela época a gente era feliz, mas a gente sabia, a gente sabia que a gente era feliz ali, então a gente aproveitava. Então não tem ressentimento dessa época, né? E era muito bom você estar trabalhando com plastimodelismo dentro de uma loja de plastimodelismo, né? Eu já estive presente em todas as fases da cadeia do modelismo. Todas. Eu já trabalhei em balcão de loja, eu já fui dono de loja, eu tive importadora, eu vendia kit no varejo, vendi kit no atacado, eu participei de criação e projeto de novos produtos, não kits, né? O kit em si, nunca projetei um kit, mas já tive envolvido com desenvolvimento de afters, de resina, né? Já vendi afters também, já fui representante comercial de marca no Brasil. Enfim, eu estive dentro, em algum momento da minha vida, em todas as fases da cadeia. E estar trabalhando diretamente com kit, montando kit, escrevendo para revista, ensinando outras pessoas a montar kit dentro de uma loja, né? A oficina era anexada ao Original Modelismo, primeiro primeiro endereço do subsolo, depois o segundo endereço na Canuto do Val. Era uma coisa assim, era uma satisfação, sabe, é difícil de explicar, assim, você viver profissionalmente dentro desse universo, né? A minha vida meio que continuou assim, né? Nessa época, as aulas de modelismo eram sempre que um plano B, até 2014. Eu sempre dava aula, eu sempre montei sobre encomenda, mas eu sempre tinha alguma coisa de fundo, ou era importadora de kit, ou era loja, ou alguma coisa assim. Mas foi uma época muito proveitosa, muito produtiva. Grande parte do meu histórico de modelos montados vieram dessa época.
E dividir a sala com o Paulo Rago durante tanto tempo também foi uma satisfação, foi um aprendizado, né? Pude aprender muita coisa com ele, tive o prazer de ensinar uma coisinha ou outra, né? Cada coisinha que eu ensinava para ele, ele me ensinava umas 50, mas foi uma troca de experiência, uma convivência muito boa, que me deixou, vamos dizer assim, de forma sincera, me deixou no nível do que eu tô hoje, tá? Não me considero um grande modelista, né? Eu me considero um modelista profissional. Hoje em dia se fala assim, as pessoas associam isso como se eu estivesse dizendo que eu sou melhor que elas, né? Ele se diz plástico modelista profissional. Na verdade, eu não estou me dizendo que eu sou melhor do que os outros, porque tem muita gente melhor do que eu. Eu reconheço isso, não só reconheço, como eu admiro, sigo as pessoas, vejo o trabalho delas para tentar aprender com elas. Eu falo que eu sou modelista profissional porque é um modelismo que paga as contas dentro de casa, né? Ele que traz dinheiro, ele que paga a conta de luz, paga a internet, ele que pagou o microfone que eu estou usando para falar esse monte de bobagem, né? Não é uma questão de ser melhor ou não. Tem gente que está aí no modelismo, que montou uma quantidade de modelos muito inferior à que eu já montei, nunca ganhou um centavo trabalhando com isso, mas monta melhor do que eu, tá? Porque eu não sou um cara talentoso, eu sou uma pessoa esforçada. Eu sento a bunda na bancada aqui todo dia tentando melhorar. Tem gente que já nasce com o talento, né? Já nasce com a mão boa para isso. Eu só sou um cara esforçado e um cara disponível, né? Alguém, em qualquer lugar do mundo, precisou de um kit montado, precisou aprender a montar um kit. Quem é que está disponível lá? É o Chiquito, sou eu, né? E isso ficou forte nessa época de original, que infelizmente acabou no ano de 2014, devido a atritos do Zé Ricardo e a Dona Maria, donos da original. Eles tiveram uns atritos lá com o proprietário do imóvel, eles tiveram que entregar o imóvel e procurar um outro imóvel, numa época em que se viver de plástico modelismo, viver de modelismo já estava começando a ficar difícil como está hoje, dólar ruim, economia andando para trás, né? 2014 já era um ano complicado para viver de hobby, e eles tiveram que optar por imóveis mais baratos, numa outra localização, ainda era perto, mas já não tinha mais disponível o espacinho para mim e para o Paulo Rago dar nossas aulas ali, né? Então a gente acabou com a oficina, meio que a gente foi despejados da oficina. Ainda tive o prazer de trabalhar por alguns poucos meses na loja da Sebring, na Zona Norte, ali perto da Avenida Brasleme. Era uma loja muito legal, um ambiente bastante agradável também, uma loja feita por modelistas. Então tinha lá o Júnior, que é um cara, um modelista excepcional, uma pessoa muito bacana. Tinha o Nelsinho, uma pessoa maravilhosa de conviver, um cara que passou por Laura Hobbes, passou por Original, depois foi lá para Sebring. Era um cara assim que vivia e respirava modelismo, sabia de tudo, manjava de tudo. Tinha o Sandro lá também, né? Mas infelizmente essa experiência durou pouca, porque eu já cheguei num estágio final da loja, né? Já cheguei num estágio onde ela também já estava meio que se encaminhando para o encerramento das atividades dela. Mas tive o prazer de trabalhar uns 3, 4 meses lá com esses amigos que eu fiz lá e guardo com carinho até hoje. Dessa época em diante eu comecei a trabalhar mais ou menos da forma que eu trabalho hoje. Na época ainda morava na casa da minha mãe e não tinha um espaço adequado para atender os clientes que eu atendia nas oficinas.
Então eu passei a ir na casa dos alunos dar aula. Iniciei essa modalidade aí de aula a domicílio e aproveitei o momento também para fortalecer blog, para começar os vídeos, para começar os tutoriais. Logo em seguida veio o grupo do WhatsApp, veio essa galera bacana que dá apoio, que participa, as rifas, os workshops, né? Por demanda desse pessoal aí que assistia os vídeos, esse pessoal que participava do grupo do WhatsApp lá no começo, começou também as aulas via Skype, né? As aulas via Skype foram uma demanda, foram as pessoas que pediam. Eu pensava assim, meu Deus, dá aula via Skype, como que eu vou ensinar o cara a montar kit via Skype? Mas as pessoas pediam, não, eu preciso, eu sou de Goiânia, eu sou do Nordeste, eu sou de Manaus, eu não consigo ir aí. E eu meio que fui na onda, né? Falei, então tá bom, vamos tentar. Eu já tinha bem solidificado como que é o curso, né? Quem foi meu aluno sabe que o curso ele tem um andamento, ele tem uma lógica a ser seguida. Eu falei, vou passar essa lógica via Skype, né? Não sei como vai funcionar, porque na aula aqui a gente sempre tem a mão do professor, que não seja para dar um tapa na mão do aluno quando ele estiver fazendo besteira. Por Skype eu não consigo dar tapa, né? Minha mão não passa pela tela. E impressionante que deu muito certo. Muito certo. Desde o primeiro aluno, o resultado me surpreendeu demais, demais. Hoje eu já tenho aí é uma porcentagem pequena, mas eu tenho uns 10 alunos, entre aspas, formados via Skype, gente que está montando para valer, montando de verdade, montando para concorrer medalha, para concorrer categoria, e que aprendeu comigo via Skype. Então o Skype foi uma surpresa curiosa na minha vida, tá? E esse ano aqui eu tive o prazer, né, de casar, de sair da casa da minha mãe, e hoje eu tenho um espacinho aqui meu que eu posso atender os clientes novamente, mas ainda frequento casa de aluno para dar aula e ainda dou muita aula via Skype. Então a vida aí cada vez mais corrida, levando o modelismo para onde quer que ele seja necessário, né? Viver de modelismo é uma vida dura, como qualquer outra vida, né? Viver de montar kit parece muito legal, muito divertido no primeiro momento, mas do momento que você precisa ganhar dinheiro, pagar conta, ter dinheiro na data certa, compromisso, cliente, montar kit para agradar cliente, enfim, vira uma profissão como qualquer outra. Estresse, com compromisso, com prazo, com demandas, né? O modelismo é uma coisa muito pessoal, né? A sua coleção de kits, as suas técnicas, e você passa a lidar com a coleção de kits, técnicas, gostos, vontades de outras pessoas que não são as suas, né? Tem os estresses e os desagrados de qualquer profissão, mas já que todo mundo tem que se ferrar na vida, né? A gente se ferra com uma coisa legal, uma coisa prazerosa, uma coisa assim que te dá aquela sensação gostosa de você ter um lugar no universo, de você estar exercendo uma função importante para alguém em algum lugar, né? Infelizmente não paga bem como gostaríamos, né? Desde 2014, um pouquinho antes, desde 2013, quando isso foi uma porta batendo por causa do vento. Voltando aqui, desde 2013,
quando eu perdi uma última empresa que eu tinha, ela não foi bem, eu tive que fechar, eu tenho feito só modelismo na minha vida e estudos, né? Mas a fonte de renda tem sido só o modelismo. É uma vida grata, às vezes, pelo carinho que a gente recebe, né? Então, gente que vem elogiar seu trabalho, gente que enaltece a importância que eu criei na vida dela, mudança que eu criei na vida dela, né? Muito satisfatório ver um aluno ganhando medalha, ganhando best de categoria, né? Eu já tenho aluno com best of show, já tenho aluno com best de categoria, né? É mais gratificante do que se eu tivesse ganho. Você entendeu? Eu consegui, essa sensação de você conseguir mudar a vida de alguém, você transformar a vida de alguém, descobrir a arte na vida de alguém, a pessoa que chama um professor, a pessoa que paga para poder ter um hobby, é uma pessoa que está insegura, que está vendo a coisa acontecer e não está conseguindo corresponder, e chegar na casa da pessoa, na vida dessa pessoa, e ser essa mudança para ela, é uma coisa muito gratificante. Não à toa que quase todos os meus alunos viram grandes amigos para minha vida, são pessoas que nutrem carinho por mim, mas talvez o que elas não saibam é o carinho que eu nutro por elas, né? Então é uma vida difícil, uma vida com pouca grana, uma vida com poucas satisfações pessoais, né? O cara que vive de plastimodelismo não viaja para fora, o cara que vive de plastimodelismo não troca de carro todo ano, né? Eu, por sorte, tenho carro, por sorte tenho uma família, agora uma esposa que dá um suporte, né? Vida de autônomo, um mês você está com grana, outro mês você está contando moeda para comprar pão, tá? Mas é uma vida que, assim, eu sou grato de ter essa vida. Não tive as construções financeiras que outras carreiras podem ter, mas se eu partisse hoje, eu partiria tranquilo, porque eu sei que eu entreguei um mundo diferente daquele mundo que me foi entregue, né? Parece uma frase pesada, porque a gente só está falando de modelismo, né? Mas lá atrás eu tive o privilégio e a honra de me ensinarem o modelismo. Me ensinaram de graça, eu nunca tive grana para pagar uma aula. Me ensinaram de graça. E hoje eu posso retribuir, posso ensinar as pessoas. Não de graça, às vezes, né? Eu não cobro, por exemplo, para ensinar o que eu sei. Eu cobro o meu tempo, minhas ferramentas, né? Mas meu sonho mesmo era poder ensinar de graça, né? Não precisar cobrar. Eu me realizo um pouco nesse sonho com os vídeos e com o blog. Sei que eu consigo deixar um material, não é muita coisa, não sou uma pessoa mais produtiva, um comunicador tão produtivo assim, mas já construí bastante material para ajudar as pessoas. Hoje a gente tem o WhatsApp, né? O WhatsApp está em um canal aberto, ajudo sempre muita gente de forma gratuita. Acabo cobrando mesmo só por aula mesmo, que é aquele tempo, né, que você fica do lado da pessoa disponível ali, não é nem pela técnica. A técnica não nos pertence, né? O plastimodelismo não me pertence, eu não posso cobrar as pessoas para elas terem plastimodelismo, eu cobro apenas pelo meu tempo. Quem sabe um dia ganho na Mega, posso continuar essa minha vidinha de hoje sem ter que cobrar dos meus alunos, né? Sem ter que pedir ajuda, sem ter que passar a cestinha por aí, né? Quem sabe onde a gente chega lá, né? Estamos aí partindo para outros rumos, para ver se a gente tem uma base melhor com relação a isso.
Vamos lá, já estou divagando, já temos mais de 1 hora de gravação. Essa é a minha história, tá certo? Essa é a forma como eu cheguei aqui, né? E faltou contar nessa história, talvez, por que eu sou o Chiquito, né? Por que uma pessoa que tem um sobrenome, que tem o nome de Bruno, tem o apelido de Chiquito, né? Rapidamente, voltando aí ao início, quando havia o grupo de plasmodelismo na original, um dos integrantes, como eu disse, era o Chicão, né? Francisco Carone, grande modelista de militaria. Ele era gordinho, né? Uma pessoa provida de pança. Um homem sem barriga é um homem sem história. Ele é um cara que tinha bastante história para contar, ainda tem até hoje. E eu também, né? Eu também era gordinho na época, um jovem gorduchinho. E um dia, montando o kit lá ao lado dele, tentando roubar um pouco do que ele tinha para oferecer, a namorada de um dos integrantes da época do grupo viu lá montando o kit do lado dele e falou: nossa, que bonitinho, é o filho do Chicão? E a mulher, né, a esposa do amigo da época, falou isso no meio de um monte de amigos zoeiro, né? Aí pegou, né? Não, é sim, é o filho do Chicão, é o Chiquinho, é o Chiquitinho, Chiquitito. E pegou, né? Apelido, vocês sabem que quando você quer, ele pega. Quando você não quer, ele pega mais ainda. Eu não lutei contra, então ele pegou. Em pouquíssimo tempo eu estava conhecido no ramo como Chiquito. E esse nome pegou, eu adotei ele, apelidos nunca me incomodaram. E hoje virou uma marca aí, né? Virou um sinônimo de cara chato que fala mal dos kits por aí. Vamos encerrando esse podcast por aqui. Se você chegou até aqui, agradeço pela atenção, agradeço o seu ouvido. Lembrando dos canais do nosso blog, além do grupo do WhatsApp, nós temos aí o nosso site, que é o www.blogdochiquito.blogspot.com. Temos o youtube.com/blog do Chiquito, o facebook.com/blog do Chiquito e o Instagram, que é o @budiv8. Ou então busque também no Instagram por blog do Chiquito, você me acha lá, como Bruno Cascapeira. Vou encerrando por aqui esse podcast piloto. Espero que vocês tenham gostado. Faremos novos com temas diversos. Escrevam, entrem em contato para sugerir temas, sugerir pautas. Caso queiram participar, teremos convidados aqui em breve. Hoje é só um teste, só um piloto, então eu encarei aqui sozinho na voz. Tá certo? Desejo a todos aí um ótimo dia. Se você está me ouvindo aí sentadinho na bancada, uma ótima montagem. Espero ter sido uma boa companhia para você nessa última hora. Boas montagens a todos e até o próximo podcast do Blog do Chiquito. Um abraço.